Lá, 15 dias se passaram e aqui está o resultado do nosso mini manguezal, né, de sistema fechado. A partir de uns certos dias ali, ele começou a não ter tantas alterações assim. A primeira mudança que eu notei, né, foi o aparecimento de poliquetas. Porém, essas poliquetas elas estavam meio paradas, né, elas não estavam se mexendo tanto. Eu acredito que elas estavam talvez meio letárgicas ali, talvez por conta do pH que estava mudando, por conta da temperatura. Então elas estavam bem paradas ali, né? Diferente de um outro que eu tenho aqui. Esse aqui eu fiz 6 dias depois desse daqui, né? Daquele primeiro vídeo. No que eu notei no substrato desse daqui, ele tava... As poliquetas já tinham feito vários caminhos pelo substrato. Enquanto esse não apareceu tantos caminhos no substrato, na parte de areia ali, né? Que é bem comum aparecer túneis que essas poliquetas fazem. Eu, né, conforme foi passando, já fui notando alguns erros. Por exemplo, né, aqueles caramujos que tinham, eles ficaram na parte de baixo do substrato. Então, eles não conseguiram subir para cima, então provavelmente morreram. Eu não consegui mais ver, porque a partir do 10º dia a água escureceu, se proliferou muita água, né, alga, e então a gente não conseguiu mais visualizar muito o que estava acontecendo dentro desse vidro, né. Ele começou a mudar a partir do dia 5 ali, depois do 5º dia até o 10º ele já, né, o 10º dia assim, depois ele não começou a apresentar muita mudança. Então ali a partir do 3º dia, 4º dia, bem uns dias antes de começar a escurecer a água, um dia antes de começar a escurecer a água, começou a aparecer tipo uns camarãozinho mesmo, né? Eu acredito que seja filé de libélula, que é bem comum, né, em manguezal. Geralmente eles comem ali os alevinos, né, os filhotes de peixe, essas ninfas de libélula, né? Mas eu não consigo dar certeza. Eu achei estranho. Eles apenas surgiram, né? Eles apenas surgiram assim em quantidade. Eu acredito que talvez eles estavam no tronco, talvez não seja nem libélula ou nem camarão, seja algum tipo de inseto ali mesmo, né? Um artrópode, isso com certeza é. Não deu pra saber direito o que seria, né? Então quem até souber o que seria isso, eu até agradeço, né? Poder comentar ali. E eles acabaram não se desenvolvendo, eles não se mexeram, não cresceram, né? Eu acredito que talvez eles estavam no tronco ou na própria substrato, acabou saindo ali, mas eles acabaram não se desenvolvendo mesmo. Deu para perceber nele o aparecimento daqueles crustáceos, mini crustáceos, o que forma o crio, que são os famosos copepóides. Ficou bem rico ali a partir do 10º dia. Ali depois, né, já não deu para enxergar tanto por conta do turgimento da água ali. Essa água ela começou a escurecer, ficou uma corzinha de chá por conta do tanino. Como a gente colocou um tronco aqui, né, ele não foi curado, não foi feito nenhum tipo de procedimento, começou a soltar tanino na água. Isso ficou com uma corzinha de chá verde, né, a água. Então já deu uma escurecida ali. Entretanto, isso aí é normal. Tanto que esse daqui também tá. A água ela tá meio amarelada, né? São vários fatores, mas o principal é o tanino, né? Que ele acaba deixando essa corzinha de chá na água. Como que a gente resolve isso? Fazendo a troca parcial de água. Esse daqui eu já fiz uma troca, né? Ele já tá dando uma regulada ali. Entretanto, tem que fazer mais algumas. Esperar fazer mais algumas trocas d'água. Depois do tanino, depois de uns 2 dias após o tanino, começou a explodir várias algas, né? Então vocês conseguem perceber que o vidro ele tá todo cheio de água grudado, né? O certo era ter que limpar, mas sei que eu não vou intervir em nada, vou intervir só naquele. Se vocês quiserem até acompanhar alguma coisa, né? Tiver alguma curiosidade, só comentar que a gente troca uma ideia aí. Na água mesmo, começou a aparecer tipo um óleo bem interessante ali, talvez algum resíduo de algum metabolismo ali da alga, de algumas bactérias que estão ali. Isso, né, deu para perceber até como se fosse uma lãzinha, uns fios, umas teias pretas que foram envolvendo plantas, né, foram envolvendo tudo ali. Em relação às plantas, não dá para ver muito, né, mas sobreviveu uma tipo de gramínea. As que ficaram para fora, para elas sobreviveram, que estavam da água, elas apodreceram, normal, né, e as que ficaram um pouquinho para cima, essas aí sobreviveram um pouco, né, estão lutando. Percebe muito estiolamento dessas plantas também. As raízes, antes de ficar bem escura a água, deu para ver algumas raízes novas saindo, né, desses galhos, buscando ali o substrato. Além disso, no próprio substrato mesmo, né, a água ela não chegou a perfilar toda, né, para o sistema de drenagem ali com conchas. Entretanto, apareceu muitas bactérias, várias colônias de bactérias, e isso deu até uma cor nesse ecossistema, né?
ficou bem interessante. Colônias, eu digo que seja bactéria, né? Não dá para afirmar, assim, só olhando no microscópio, mas, assim, com a experiência que a gente tem, né? Olhando no microscópio, vendo placas de Petri, dá para induzir, né? Deduzir algumas coisas. Então temos aqui colônias amarelas, rosadas, bem avermelhadas mesmo. Perfila até no próprio substrato ali, na água, no vidro. Então, bem interessante. Em relação às algas, mais uma vez, né? É possível ter também algas vermelhas, principalmente na parte de cima, que tu nota que ela tem uma coloração mais avermelhada. Enquanto no outro não tem, porque lembra dos caramujinhos que eu falei que ficaram presos aqui embaixo? Nesses eu consegui colocar em cima, né? Sem querer, eu acabei colocando eles em cima dessa vez. E isso eles acabam comendo as algas ali, acaba dando uma limpada. Claro que eles não dão conta de tudo, mas tu percebe uma certa diferença nisso. Então é isso. Agora esperar mais 15 dias para ver como que vai acontecer, né? E no 15º dia, a água ela já começou a dar uma clareada. O vidro que tá bem preto mesmo. Até pensei em dar uma limpada, mas acho que eu não vou fazer isso não vou intervir em nada. A água, assim, olhando por cima, dá para perceber que ela tá clara. Não tá ficando tão túrgida, mas como o vidro aqui tá tampando a nossa visão, a gente não consegue olhar direito. Mas, olhando por cima, dá pra ver tranquilamente que a água ela já não tá tão escura assim. Então, qualquer dúvida, pode comentar, que nem vocês fizeram. Até agradeço os comentários, pensei que ninguém ia comentar, ninguém ia curtir, mas fiquei bem surpreso e agradeço. Como ela tá escura, a gente não consegue ver muita coisa. Talvez daqui a uns 3 meses, 6 meses, que vai aparecer alguma outra mudança. O que dá pra fazer agora, talvez, é fazer uma coleta de água, fazer uma raspagem e olhar no microscópio. Eu até iria fazer isso, mas agora estamos em período de férias, né? Então eu tô longe do laboratório, então eu não consigo fazer isso no momento, né? Curte, comenta, que ajuda bastante aí. Valeu!